Urgente, uma catástrofe assola o mundo. A Rússia é destruída e a neve causa choque na região. Prédios desabam diante dos nossos olhos. E isso não é tudo. A ferrovia russa parou de funcionar instantaneamente. A cadeia de suprimentos para o exército de Putin foi abruptamente interrompida. Choque. A Europa está desmoronando. Na Alemanha, o metrô começou a apresentar falhas e a ferrovia italiana está sendo destruída. Os trens descarrilam um após o outro e o número de vítimas já chega às dezenas. A Polônia também foi atingida pela calamidade. Não resta mais nenhum transporte seguro. Olá, este é o Ucrânia Hoje. Renata Aslanova e os últimos acontecimentos. Em Novosibirsk, um colapso sangrento. Um centro comercial desabou bem em cima das pessoas. O segundo andar desmoronou como um castelo de cartas. Segundo relatos da mídia russa, pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Os socorristas estão removendo os escombros. O Ministério de Emergência está soando o alarme. Ainda pode haver pessoas sob os escombros. Relata-se que o teto do edifício desabou devido ao peso excessivo da neve. A julgar pelas fotos, o segundo andar do centro comercial desmoronou completamente. As causas do incidente estão sendo apuradas. Foi ordenada uma verificação do cumprimento dos requisitos para a manutenção dos telhados e a limpeza oportuna da neve dos telhados. A Rússia está desmoronando diante dos nossos olhos. Esta já é a segunda catástrofe na cidade em uma semana. Antes disso, o apocalipse de neve destruiu o complexo de esqui Albatris. Enquanto o Kremlin está em guerra, as cidades russas literalmente desmoronam sob escombros e neve. O infortúnio nunca vem sozinho. A ferrovia russa praticamente se recusa a funcionar. Na região de Tula, vagões de um trem de carga descarrilaram. O governador da região, Bena Spolok, declara abertamente: isso é apenas o começo de uma catástrofe em grande escala. No quilômetro 255 do trecho Uslovaia da ferrovia de Moscou. No trecho entre Zdanka e Tovarkov, 4 vagões-tanque de carga vazios descarrilaram. Eles estavam indo na direção de Yelets. Mais tarde, o serviço de imprensa da ferrovia de Moscou esclareceu que 7 vagões vazios de um trem de carga descarrilaram. Não há vítima. Equipes de resgate e manutenção foram enviadas urgentemente ao local do acidente. Segundo a versão preliminar, a causa do incidente foi a queda de pressão no sistema de freios de um dos vagões. Mas não é só a Rússia que está com azar. As luzes piscam. Na Alemanha, um trem do metrô de Hamburgo descarrilou. Segundo relatos, o maquinista colidiu com um bloqueio em alta velocidade. 3 vagões descarrilaram e destruíram completamente o trem acidentado. Devido ao incidente, foi necessário desligar a eletricidade, então o tráfego na rota foi interrompido. E isso não é tudo. A maldição ferroviária chegou à Polônia. Um trem com 20 passageiros a bordo descarrilhou. A comissão ferroviária que trabalhou no local do incidente não encontrou interferência externa. Monrovia. O trilho simplesmente quebrou sozinho devido à baixa temperatura. Após o incidente, o cronograma de circulação foi ajustado. Os trens de longa distância agora circulam por rotas alteradas. A ferrovia polonesa está transferindo passageiros para ônibus em caráter de urgência. Uma verdadeira série de desastres também atingiu a Espanha. Em uma semana, ocorreram 2 terríveis acidentes ferroviários. A 35 minutos de Barcelona, um muro de contenção desabou sobre os trilhos, prendendo um trem de passageiros embaixo dele. O acidente abalou o país, líder europeu em extensão de linhas de trem de alta velocidade e detentor de uma rede considerada de vanguarda no transporte ferroviário. O operador ferroviário espanhol informou que o muro de contenção provavelmente desabou devido às fortes chuvas que ocorreram esta semana. O tráfego de trens nesse trecho foi suspenso. A tragédia tirou pelo menos uma vida. Outras 37 pessoas ficaram feridas entre os passageiros, ferimentos de gravidade variada. Alguns dias antes, a Espanha foi abalada por outra notícia igualmente chocante. 2 trens de alta velocidade descarrilharam. No momento do impacto, um dos trens estava viajando a 200 km por hora. Nesses trens haviam cerca de 400 pessoas, a maioria espanhóis, que voltavam para a capital após o fim de semana. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Esse acidente já foi considerado o maior do país nos últimos 13 anos. Um horror para as pessoas. Na Rússia, a situação de emergência em todo o país. Os russos ficaram no escuro e no frio. Bloqueio total. A neve cobra caro. Apocalipse inédito em meio século. Cidades paradas, máquinas atoladas, pessoas presas pela natureza. O que está acontecendo na Rússia agora? Todos os detalhes chocantes seguem abaixo.
A Rússia está em colapso. Geadas de 60 negativos, nevascas e falha nos serviços públicos. Apocalipse de Beloreichensk. Não há luz, não há água, nada funciona em lugar nenhum. De volta a Shinka. As pessoas estão derretendo neve para obter água potável e permanecem em apartamentos com temperaturas abaixo de zero. O governo está ignorando completamente os problemas. Não há paz nas proximidades. Quase 48 horas. Não há água, não há absolutamente nada. Talvez alguém conheça representantes da empresa Rossetti. Consertem meus carretais. Pessoas estão morrendo e congelando aqui. Você é normal? Não, nenhuma brigada sairá daqui. Todas as estradas estão cobertas. As pessoas não conseguem sair de jeito nenhum. Apagão em Belgorod após bombardeio. Bastou o governador pedir às pessoas que evacuassem a região ou comprassem geradores por conta própria. Não. Todas. Sim. Absolutamente todo o vasto mundo em que vivemos, abrangendo cada pequeno detalhe e todas as coisas que existem ao nosso redor de forma completa. Não existe absolutamente nenhum exemplar em qualquer lugar de toda a vasta cidade. Todos eles estão incluídos. Sim, com certeza. Mas nem isso vai adiantar, porque os postos de gasolina ainda estão fechados. Befst. Este é o recurso essencial utilizado como combustível para o funcionamento de motores e sistemas de energia. Sim, na verdade não é bem assim. Para fundo. Os únicos. Em Sirpukov, perto de Moscou, uma subestação elétrica pegou fogo após um bombardeio. Para resumir, o cerco em torno de Moscou está ficando cada vez mais apertado. Ainda não chegamos a Moscou, mas já está muito, muito divertido na região de Moscou. Bem, há apagões em Belgorod e em Bryansk também, você está por dentro. E aqui em Serpuvsk atingiram a subestação, a cidade ficou sem energia e vários povoados ao redor também. E não é apenas uma subestação. A 3,5 quilômetros fica uma unidade militar das forças de mísseis da Rússia, uma academia onde treinam os especialistas em mísseis. Um verdadeiro apocalipse na Kamchatka. A neve está literalmente soterrando prédios inteiros de apartamentos. O que as autoridades estão fazendo nesse momento? É um mistério. Eles nem sequer tentam salvar as pessoas. Aos visitantes. Desse prédio, nem sei se tiveram sorte ou não, mas pelo menos não vão precisar fazer esforço extra para chegar em casa. Basta sentar no bumbum e deslizar lá. Nas pernas, melhor dizendo, no bumbum, e chegaram. Como isso parece visto da internet? Um buraquinho. Apenas uma película de neve sobre as pessoas. Se ao menos, se entrar no prédio não fosse um problema. Mas subir essa ladeira, deslizar de bumbum, isso não é difícil. Pronto, agora você tem liberdade total e absoluta. E essas são regiões onde praticamente não chegam drones ucranianos. A infraestrutura básica é praticamente inexistente na região, e as linhas de energia não são resistentes o suficiente para suportar reparos. Isso é absolutamente impossível. O local é intensamente aquecido por diversos aquecedores potentes. Agora, parece que o mundo inteiro foi completamente excluído. Exatamente 5 grandes carros de bombeiros acabaram de chegar ao local para tentar apagar esse incêndio devastador o mais rápido possível. A torre desabou. Não tá claro como tirar o guindaste. Totalmente, nas pontes. Nem sequer chegaram a violar. Lá que tá a violação. E, claro, há muitos problemas também nos territórios temporariamente ocupados. Lá, onde os adeptos do mundo russo prometeram uma vida maravilhosa, as pessoas também estão congelando. Por favor, ajudem-nos. Nós estamos apenas sobrevivendo. Estamos literalmente à beira da sobrevivência. Considerando que é inverno, tá muito frio. A neve fica por 10 horas sem eletricidade. As pessoas estão apenas sobrevivendo. Mas é possível aguentar tudo. Especialmente se na televisão todos os dias contam como a Rússia é grandiosa e poderosa.
Estão felizes, estão contentes por vivermos da Rússia. Por outro lado, definitivamente não queríamos. Gostamos de tudo. Aqui tudo agrada. Estamos felizes, estamos orgulhosos, mas ainda não há sistema de esgoto. Ou seja, você vai pra Nanino, as pessoas jogam tudo isso na rua. E eles ainda ficam em pé. Sim, essa é a única desvantagem. E sabe, além de que para apagar as luzes em um país vizinho, você tenha que ficar sem luz e aquecimento, e coberto de neve até o teto. O clima também tá tenso, Miran. Uma batalha mortal, o regime tá ruindo, as ruas de Teherã estão banhadas de sangue. Putin, neste momento, tá perdendo seu principal aliado. O Kremlin tá atônito. Não é apenas um parceiro, mas o principal depósito de armas de Moscou. Veja a seguir todos os detalhes e as últimas notícias. Os maiores protestos em mais de 50 anos. O regime dos ayatollahs está à beira do colapso. Milhões de persas em todo o Irã estão mostrando a porta aos fanáticos religiosos. Tentando manter o poder, o líder espiritual Ali Khamenei ordenou abrir fogo contra os manifestantes. Em resposta à intensificação dos protestos, as autoridades começaram a se isolar do resto do mundo. A partir de 8 de janeiro, o Irã cortou completamente a internet e as comunicações. Elon Musk veio em auxílio dos manifestantes. A empresa SpaceX tornou o Starlink gratuito para os iranianos. Embora os receptores Starlink sejam proibidos no Irã, muitos foram contrabandeados através das fronteiras do país, apesar do risco, disse Ahmadiyyan, estimando que mais de 50 mil unidades estão disponíveis no país. Graças ao Starlink, as forças de oposição têm ao menos alguma possibilidade de se comunicar com o mundo exterior. No momento, o número de vítimas do massacre perpetrado pelas forças do regime continua a crescer. Não é possível verificar os dados. Teherã oficial reconheceu que pelo menos 2.000 manifestantes foram mortos. O canal de televisão CBS, citando fontes dentro do país, fala em 20 mil mortos. Enquanto isso, a oposição menciona um número chocante de 50 mil. Em cada hospital há pelo menos cerca de 1.500 mortos. No Irã, centenas de necrotérios foram abertos e, segundo estimativas noturnas, o número de mortos varia de 20 a 50 mil pessoas. Após a repressão violenta nas ruas, o regime dos ayatollahs prepara execuções em massa de manifestantes. As autoridades iranianas condenaram a morte de Erfan Sultani, de 26 anos, um dos detidos durante os protestos na cidade de Fardiz. O artigo Inimizade contra Deus é o mais grave do Código Penal, levando automaticamente à sentença de morte. Dessa vez, o regime da República Islâmica nem sequer realizou seu habitual julgamento sumário de 10 minutos. Erfan foi condenado à morte sem qualquer processo legal ou advogado. Erfan é o primeiro manifestante condenado à morte, mas não será o último. A onda de execuções desses manifestantes começou oficialmente. O mundo não deve permanecer em silêncio diante dos crimes do regime da República Islâmica. Paralelamente, o sistema judiciário do Irã anunciou oficialmente a intenção de realizar julgamentos rápidos e execuções em massa de manifestantes. Segundo organizações de direitos humanos, as forças de segurança detiveram cerca de 20 mil pessoas. O presidente do ZEUA declarou que as execuções são uma linha vermelha para Washington. Nós não queremos que o que está acontecendo no Irã continue. E, sabe, se eles querem fazer protestos, isso é uma coisa. Mas quando eles começam a matar milhares de pessoas, e agora você me fala sobre execuções por enforcamento, vamos ver como isso vai acabar para eles. Isso não vai acabar bem. Em Jerusalém, acreditam que um forte ataque dos Estados Unidos ao Irã certamente acontecerá. Segundo as avaliações do Sistema de Segurança de Israel, após as declarações de Trump de ontem, um ataque americano ao Irã já não é mais uma questão de se, mas de quando. Em caso de ataque dos Estados Unidos ao Irã, Khamenei dará a ordem para atacar alvos americanos no Oriente Médio, bem como Israel. Enfraquecimento. E, ainda mais, a queda da ditadura dos ayatollahs será mais um golpe para Moscou. Em seu tempo, o Irã tornou-se o maior aliado militar e técnico da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Milhares de drones iranianos Shahed atacaram cidades ucranianas. E os tentáculos dos proxies iranianos há anos trabalham em benefício do Irã, da Rússia e de outros. Esses são os valiosos aliados estratégicos que brindam um apoio fundamental e uma colaboração constante em todos os nossos projetos conjuntos atuais. E, ditando uma... Se a desestabilização interna continuar e se os Estados Unidos realmente se envolverem nos acontecimentos, isso, é claro, enfraquecerá o regime de Putin,
porque ele perderá seu parceiro e argumentos sérios na guerra contra... proveniente do território da Ucrânia em toda a sua extensão. Provavelmente perderá essa fonte generosa de suprimentos e de condução da guerra contra a Ucrânia. Com a Rússia sob neve, o Irã ferve em protestos perante EUA e UE. Eventos explodem, a OTAN é questionada. Trump deu ultimato à Europa sobre a Groenlândia, e a Ucrânia cria um exército próprio. A ruptura urgente e profunda com a América já começou. Planos revelados, negociações secretas e o fim do caminho da ordem mundial. Todos os detalhes, assista agora mesmo. A crise política em torno da ilha da Groenlândia fez a UE refletir sobre como seguir em frente sem o apoio dos Estados Unidos. Donald Trump deixou claro para o mundo inteiro que ele pretende tomar a ilha a qualquer custo. Se não formos para lá, outros são. Rússia e China. A Dinamarca não poderá fazer nada a respeito. Mas nós podemos fazer tudo. A ameaça do presidente dos Estados Unidos de impor tarifas contra qualquer país que tente impedi-lo de conquistar o mundo. Tomar a Groenlândia foi a gota d'água para a paciência da UE. É o que escreve a publicação americana Político. Mas para muitos governos europeus, incluindo os aliados mais antigos e leais dos Estados Unidos, a ameaça de Trump de impor tarifas punitivas contra qualquer um que tente impedi-lo de tomar a Groenlândia foi a gota d'água. Eles acreditam que agora o divórcio é inevitável. Em conversas privadas, autoridades europeias preocupadas criticam a decisão precipitada de Trump de anexar território soberano dinamarquês. Loucura e delírio. Político. Parece que a Europa está pronta para criar uma nova aliança para substituir a OTAN, sem os Estados Unidos, mas com a Ucrânia. A Ucrânia pode desempenhar o papel mais importante nesta aliança de defesa, devido ao tamanho de seu território, sua localização geográfica, sua indústria de defesa e o fato de que já está em guerra e possui uma experiência inestimável. A Ucrânia será fundamental para a defesa da Europa. Em primeiro lugar, devido à sua base tecnológica, especialmente a produção estabelecida de drones de altíssimo nível e a presença do maior exército da Europa. Jorai Maichin, analista militar. Por exemplo, o Reino Unido, França, países escandinavos e bálticos, Polônia, Alemanha e Itália. Durante a maior parte do segundo mandato de Trump, eles trabalharam dentro de um grupo eficaz sem a América, a chamada Coalizão dos Dispostos. O início da aliança de defesa entre a Ucrânia e a Europa. A Coalizão dos Dispostos inicialmente cuidava das questões relacionadas à Ucrânia. Ela criou laços muito estreitos entre algumas pessoas-chave nas capitais. Eles mudaram a confiança e a capacidade de cooperação. Eles se conhecem pelo nome e é fácil para eles se comunicarem e não ignorarem as mensagens. Se incluirmos o poderio militar da Ucrânia, bem como o da França, Alemanha, Polônia e Grã-Bretanha, o potencial militar da Coalizão dos Dispostos será enorme e incluirá tanto estados nucleares quanto não nucleares. Político. Atualmente, a Europa está comprando integralmente armas americanas para a Ucrânia e a Ucrânia, por sua vez, possui o maior exército pronto para combate da Europa. Portanto, uma nova aliança militar sem os EUA é bastante possível, considerando que o perigo representado pela Rússia não desaparecerá mesmo após um possível acordo de paz. A Ucrânia tem amigos que entendem a natureza da agressão russa como um problema comum, e com eles podemos tentar criar alianças de defesa. No plano tático, podemos tentar formar uniões regionais. Por exemplo, os países bálticos, a Polônia, outros estados da Europa Central e o Reino Unido. Essa será uma forma temporária e pouco sustentável de concretizar os nossos interesses estratégicos. Mas é possível e necessário buscar opções para outras alianças de defesa. Cientista político. A questão da necessidade de defesa da UE sem o apoio dos EUA tem sido debatida há muito tempo. Nos últimos dias, muitas iniciativas e manchetes chamativas têm vindo de Bruxelas. E a coalizão de interessados com a Ucrânia pode ser o início da criação de uma nova aliança de defesa. Oficialmente, a UE tomou a decisão de garantir sua autodefesa até 2030, mas em tempos de guerra, essa decisão pode ser tomada muito antes. Com isso, encerramos nossa secção. Continuamos acompanhando neste exato momento os acontecimentos mais relevantes para contar a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!